Nós ouvimos até aqui então, e nos 2 domingos atrás eu falei sobre como é o dia a dia de uma pessoa preparada para esse último dia, para encontrar com Jesus. Eu vou repetir rapidamente. É uma pessoa, ele é um cristão que vive firmado, cada dia ele vive firmado na promessa de Jesus. Eu não disse promessas, promessa. Lembre disso e eu quero rever isso com o seu coração. Cada dia firmado na promessa, na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém, irmãos? Jesus está levando gente mais cedo para essas moradas, né? Amém? É duro perder. É duro perder alguém que a gente ama. Mas é bom saber que ela não morreu. Essa pessoa está na presença de Jesus, agora gozando da vida maravilhosa que ele tem. Na casa do meu Pai. Está lá, na casa do meu Pai. Não foi para qualquer lugar. Uma outra coisa que nós vimos, que quem vive uma vida preparada, esse cristão, vive uma vida de renúncia. Nós somos comprados por Jesus. Então nós não vivemos mais para nós mesmos. Nosso objetivo aqui, cada dia, é conhecer e fazer a vontade de Deus. É para isso que nós existimos. E um cristão que vive preparado é aquele que vive servindo a Deus. E esse servir é dar a sua vida em prol das pessoas. Jesus diz, eu vim para servir, não para ser servido. É para isso. Eu vim dar a minha vida em prol das pessoas. Então quem está entendendo o seu chamado, tem olhos abertos, coração sensível e mãos estendidas para as pessoas que necessitam. E no domingo passado eu falei sobre a vida cristã na perspectiva do último dia. Como é que é essa vida? A vida cristã é uma vida prática. Foi continuando o texto, para a gente entender. É disso que Jesus está dizendo. Quando ele estava falando de ver alguém nu, pobre, precisando de visitas, doente, na prisão, e quando alguém fez a vida cristã verdadeira, o compromisso verdadeiro com Jesus é alguém que viu isso, que entendeu isso. Então a vida cristã não é teoria, não é discurso, não é um conjunto de regras que a gente segue, né? Nem rituais, apesar dessas coisas existirem. A vida é prática. E que prática é essa? Que é a segunda coisa. A vida cristã é amor em ação. Deus é amor. Então se alguém é comprometido verdadeiramente com Deus, o maior aprendizado da sua vida, a verdadeira religião, é aprender a amar, é a gente ser bom e amar as outras pessoas. Se a gente não é bom nisso, a gente não entendeu o que é o amor, não entendeu o amor de Cristo na nossa vida. E por último, eu disse que a vida cristã é uma caminhada diária. Está dizendo que é um processo, não é uma coisa acabada. E todos os dias, nessa caminhada, você e eu precisamos cuidar com que o nosso coração está comprometido. Porque onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração, e a gente tem que fazer essa avaliação. E hoje a gente continua nesse mesmo assunto, que é o último dia, um dia como outro qualquer, e esse é o perigo. O texto é o seguinte, leia, eu vou só uma parte resumida dele, que é Lucas 17, 24 a 36, diz assim, pois o Filho do Homem no seu dia, é Jesus dizendo isso, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade a outra extremidade do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito, Jesus dizendo, e seja rejeitado por essa geração como ele foi. Mas ele diz, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Só que Jesus acrescenta mais e fala de uma outra destruição. Ele diz, aconteceu o mesmo nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. O versículo 30 diz, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, diz, quem estiver no telhado da sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Eu preciso levar tal coisa comigo. E diz, semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás para buscar alguma coisa. A casa está no campo, vai para onde tem que ir. Ele diz, lembre-se da mulher de Ló, que quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. E eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada.
A ênfase de Jesus sobre esse assunto tem sido para você e para mim, todos esses dias que estamos vendo, é para a gente viver nossos dias em alerta. Por isso, você vai ver eu falar muito sobre o último dia, há muita coisa para a gente ver. De outras, como eu disse, de outra forma, outras verdades, outras nuances desses textos que Jesus está dizendo. Porque ele está dizendo assim, eu vou vir de uma forma inesperada. E para a humanidade, esse dia será um dia normal, como todos os outros. Levanta, vou fazer o que eu sempre fiz. Conforme a descrição de Jesus, ele diz assim, a humanidade estará totalmente voltada para essa vida. Ela não pensa na outra vida. E é o que estão fazendo com Deus nesse momento. Quem é Deus? A natureza é Deus. Deus está dentro de nós. Deus não existe. Um Deus superior podia dar o nome que quisesse para muita gente. Esse Deus está sendo, ele já não existe mais. Relativizaram Deus. O Deus agora depende muito da situação. As pessoas estão adorando a si mesmas. O homem está se tornando Deus da própria vida. Por isso esse dia vai ser uma surpresa para eles. Na semana passada nós vimos que o povo no tempo de Noé diz que não percebeu o dilúvio. Eles não perceberam o que estava acontecendo ao seu redor. Esse é o problema, e esse é o perigo. É isso que Jesus está falando conosco. Fala para os seus discípulos, vocês precisam aprender a ler os tempos. Vocês não podem cair nessa e não perceber. A minha netinha sabe quando vai chover. Ela olha o dia, ou ela sabe, vovô, já está escurecendo, porque ela sabe que escurecendo é a hora que ela vai ter que voltar para casa. Então, dentro de casa, ela começa a perceber, o dia está escurecendo. O que Jesus está dizendo? A gente precisa aprender a fazer a leitura que o mundo não sabe. E haverá dois tipos, para mim, haverão dois tipos de pessoas. É a maneira que eu vejo aqui. As pessoas como Noé e Ló e as suas famílias, tementes a Deus, íntimos de Deus, conhecedores da vontade de Deus, comprometidos e obedientes a essa vontade e prontos para esse dia. Esse é um tipo de pessoas. Mas também as pessoas que, como no dilúvio e na destruição de Sodoma, que seguiam os demais, que seguiam o curso do mundo, sem qualquer interesse por Deus e pelas suas coisas, pelas coisas espirituais. Interessante para mim a descrição do profeta Ezequiel, que ele faz de Sodoma. E veja, isso mais de 1.500 anos depois ele fala. E nem estou falando do que diz no Novo Testamento, que é muito mais de 1.500 anos depois do que aconteceu com Sodoma, que foi perto de 2000 e pouco antes de Cristo, e ele está escrevendo em 500 e pouco antes de Cristo, e ele diz assim, Ezequiel 16:49, Sodoma e as suas filhas, ele está falando do povo, ele está colocando dessa forma, como se a cidade fosse uma mãe e o povo as suas filhas. Preste atenção nisto. Ele diz, Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida. Você nunca viu a descrição assim, a gente vê de outra forma, né? Foca no pecado, ele está dizendo de outras coisas. E é pecado também, mas olha o que ele está dizendo. Suas filhas eram orgulhosas, porque elas tinham muita comida. Elas viviam no conforto. Será que a gente tem alguma coisa assim nesses dias? Será que parece? Viviam ociosas, sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Vocês sabem o que eles tentaram fazer com aqueles dois anjos que vieram lá para posar na casa de Ló. Eles não eram hospitaleiros. Era daquela forma que eles tratavam as pessoas que chegavam nas suas cidades. As coisas vão ser tão atraentes que as pessoas vão ficar, e agora falando dos nossos dias, embriagadas pelo mundo. As pessoas vão estar tão envolvidas que o dia de Jesus vai vir e elas não vão perceber que eles não vão perceber até que ele apareça. Porque ele diz que todo olho verá. E fala que o mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas, muita gente vai chorar nesse dia. Mas espera lá, que Jesus? Como assim? Você tem até agora evangélicos tentando se adaptar a esse momento desse mundo, né? E tentando ser inclusivo em muitas coisas. Nenhum problema em ser, o problema é o que estão fazendo com a verdade. Está chamando Jesus de ficção, gente séria, doutores da lei hoje, conhecedores da teologia, dizendo assim, Jesus é ficção, o Jardim do Éden é ficção, é um mito. E aí o que está acontecendo? Mas espera lá, Jesus não era ficção?
Jesus não era um mito, Jesus não era uma invenção, que negócio é esse? As pessoas vão estar ocupadas, e veja com o que versículos 27 e 28 disseram, não está lá, que as pessoas estavam ocupadas em comer, em beber, em casar, dar em casamento, comprar, vender, plantar, construir. Agora veja bem, Jesus não está falando dessas coisas por causa do mundo. Jesus está falando isso para os seus discípulos, é por causa de mim e de você, que Ele está dizendo sobre isso e está nos alertando. Que não seja assim com a sua vida, que você se envolva desta forma. E Ele disse, esqueça e se perca neste mundo e esse dia venha inesperado sobre você como vem um ladrão. Seguindo esse pensamento, coisas boas da vida vão ser um laço para a nossa caminhada com Jesus Cristo. Coisas boas da vida serão um laço para a gente. Jesus, você não vê Jesus fazendo a lista de pecados aqui dessa nação e desse povo, desses dois. Existem outros relatos que você vai ver que está descrevendo a depravação moral e a depravação espiritual, mas Jesus não foca nisto. Interessante isso. E não é isso que Jesus quer alertar a gente, olha o que Ele quer alertar. Fica claro que Jesus quer ensinar que há um perigo que reside nas coisas normais da vida, que vão envolver você e eu de um jeito, e gradativamente, devagarinho. E um pouquinho, eu estava chamando a atenção aqui do nosso pessoal, né? Que tanto aqui na creche como ali, como no templo, tinha vazamento de água. E eles percebiam, o relógio está virando um pouquinho, está tudo fechado. E eles rastrearam, houve um período aí que nós gastamos muito dinheiro, até que depois foi atrás e descobriu que havia vazamentos. Sinais de perigo. Então eles desligaram até encontrar o que estava acontecendo, onde está o vazamento. Mas a gente vai deixando isso acontecer na vida, e Jesus está chamando a atenção. Coisas boas, coisas normais. E essas coisas vão entrando na vida, e vai virando um estrago quando você menos percebe. Tomou o lugar de Deus e o lugar do reino de Deus na sua vida. Que coisas? Que coisas? Olha só, coisas como comer, como beber, casar, dar em casamento, comprar, vender, plantar, construir, comida com fartura, eu quero isso, eu vou buscar, conforto, trabalhar menos e ganhar mais, quem não quer isso? Lembra o problema com essas coisas, não são as coisas, por favor, preste atenção nisso. O problema com essas coisas não são as coisas, e sim o nosso coração. Por isso que Jesus diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro, ele diz, é o amor. Ele falou, com dinheiro se faz muita coisa boa, mas com o coração errado você faz um estrago. Então essas coisas todas são boas, mas dependendo do nosso coração. Então a pergunta é, o problema aqui é onde ficam Deus e a eternidade da nossa vida, quando nós estamos envolvidos com essas coisas. Se nós envolvemos com essas coisas que não são más, e elas nos atrapalham, então se torna um problema. Hebreus 12:1 diz assim, portanto, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e a multidão de testemunhas são os heróis da fé. Heróis da fé que eles citam, aqueles que pela fé conseguiram as coisas, e pela fé aqueles que perderam coisas, e a gente não lembra disso. Pela fé tem gente que perdeu a liberdade. Pela fé teve gente que perdeu a vida. Pela fé teve gente que se tornou tocha acesa para acender as ruas daquela cidade de Roma. Tocha acesa pela fé, e a gente esquece disso. E ele está falando, já que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que viveram pela fé, e Abraão é o pai da fé, e o primeiro que não viu todas as coisas realizadas, eu vou fazer de você uma grande nação, e a única coisa que ele vê é um filho, somente morre assim. E um filho na velhice, que Deus esperou até 100 anos de idade, por isso ele se torna o pai da fé. E ainda mesmo assim ele fala, vai, sacrifica esse filho. Então fé é isso, irmãos, a gente fica brincando de fazer fé, de viver a vida de fé. Ele diz, já que nós temos um número de testemunhas que mostram o que é viver pela fé, ele diz, olha o que ele disse para a gente fazer, olhem para eles, aprenda com eles, tenham como modelos das suas vidas. E ele diz, para nos livrarmos de todo o peso que nos torna vagarosos,
e do pecado que nos atrapalha. Ele separa duas coisas aqui. Coisas que tornam a nossa vida lenta espiritualmente e coisas que são pecado na nossa vida. Ele diz para nós podermos correr a carreira com perseverança que está posta diante de nós. Jesus pôs. Eu queria pedir para você então, quem sabe você está medindo a sua vida do ponto de vista de pecado. Falo, não fiz esse pecado, aquele pecado eu não fiz. Mas o que esse texto está dizendo, não olhe a sua vida do ponto de vista de pecado. Ele está dizendo assim, tome cuidado também com as coisas boas que você se envolve e que vai ganhando cada vez mais espaço na sua vida, no seu coração, vão comprometendo o seu tempo, a sua dedicação, seus recursos, a sua paz, o seu chamado, o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua eternidade, e você não percebe. E é assim que as coisas estão acontecendo. Elas vão entrando. Há muitas coisas que nós não aceitávamos na igreja há muitos anos atrás. Não estou falando de usos e costumes. Estou falando do que a Bíblia diz. Mas nós vamos aceitando na nossa vida, nós vamos trazendo dentro das nossas casas, nós vamos adotando como normais, e os valores de Deus vão sendo solapados na nossa vida, e nós vamos comprometendo com o mundo cada vez mais. E ele diz assim, essas coisas que não são pecado, se tornam um peso e desacelera a sua corrida espiritual. Dá uma olhada não só nos pecados na sua vida. Dá uma olhada nas coisas legais que vão levar você a pecar. Porque Satanás, ele não chega e oferece o pior para você. Ele oferece o melhor e atraente. Aí você cai, e depois que você cai, aí você vê para onde você vai chegar. O pecado é um processo. É um processo, diz que ele usa a figura de gestação. E isso é sério para a gente. Uma outra coisa é que quando a vida está em jogo, nós precisamos ser seletivos. Está ouvindo isto? Quando a minha vida está em jogo, eu tenho que ser seletivo. Eu quero dizer o que com isso? Se você fosse um daqueles passageiros do Titanic, e ele está afundando, você está lá dentro, e você tem a chance de agarrar apenas uma coisa entre duas coisas, você tem a chance, e isso é real, isso aconteceu. O que eu vou dizer? Você tem a chance de agarrar uma das duas, somente, não dá para pegar os dois. Porque você sabe que aquilo que você pegar, dali a pouco você vai entrar num barco salva-vidas, e vai ficar vários dias à deriva no mar. Então, você pegaria um colar de $1 milhão, ou de reais, se você quiser entender, ou você pegaria 3 laranjas. Qual você pegaria? A gente sabe de pessoas que a casa estava pegando fogo. E naquele momento, foi tão automático ele correr para aquilo que o coração estava cheio. E alguns foram atrás de coisas. Outros vão atrás de salvar as pessoas da família. E outros vão atrás de salvar coisas da família. Estão perdidos. E é assim que fica o nosso coração. O que é que um colar de $1 milhão poderia fazer para você que está num barco à deriva muitos dias? Jesus está dizendo assim no versículo 32 e 33. Lembra-se, vamos ler juntos? Lembre-se da mulher de Ló. Jesus está falando, presta atenção. Veja o que aconteceu. Não foi escrito à toa, não foi contada a sua história por contar. Não é um mito que está lá, não é uma invenção. O Espírito Santo registrou, isso é verdade. E o que Jesus está fazendo, ele diz assim, falando dela e pensando em mim e você, diz, quem tentar como ela, ganhar a sua vida, conservar a sua vida, ele diz, vai perder. E quem perder a sua vida, vai preservá-la. Jesus está falando com severidade sobre esse último dia, para que quando você levantar cada dia, você não esqueça quem é você. Quem é você quando você levantar? Qual é a sua pátria? Onde está a sua pátria? Que você não esqueça que esse mundo e também a vida aqui são passageiros. Por isso Jesus nos alerta sobre o último dia. Por isso que você está ouvindo o que você está ouvindo aqui. E ele é severo, ele é firme nisto. Ele está dizendo, terão coisas boas, os que estiverem à direita, mas terão os que estarão à esquerda. Interessante quando fala que Jesus é rocha. Todas as vezes nós pensamos que rocha é assim, vou construir a minha vida sobre a rocha. E é verdade. Mas Jesus diz assim, quem cair sobre essa rocha vai se despedaçar. E a gente esquece da rocha.
Mas sobre quem ela cair também vai triturar essa pessoa. Então a melhor coisa que a gente faz é escolha você se lançar sobre a rocha e se quebrantar antes que essa rocha caia sobre você. E vai te destruir. A gente quer, não, Jesus é legalzinho, você não sabe como ele é amor. Faz o que você quer, ele vai pagar, ele vai pagar tudo, ele vai bancar tudo, fica à vontade. Todos os dias, as pessoas desse lugar se levantaram para lutar pela vida, como nós levantamos. Tentando conseguir tudo o que desejavam e lutam por tudo que desejam. E o aviso de Jesus é assim, quanto mais você lutar por essa vida, mais ela vai escapar pelas suas mãos. Rico, pobre, homem poderoso, não importa quem seja, todos param numa UTI, doente por Covid. Se for assim, lá não tem separação. Lá não tem separação. Você pode até pelo programa mais caro possível, um plano de saúde, mas vai para a UTI. E tem que esperar o que vai acontecer. Não é assim? Quem foi? Branco, preto, amarelo, rico, pobre, bonito, feio. Não importa. Todos. É isso que está dizendo. Equivale agora R$1 milhão, $1 milhão, quando você está na UTI entubado. Se não for a graça de Deus, e o corpo responder, e o seu organismo respondeu, Deus ouvir a nossa oração e fazer algo acontecer. Está dizendo. Ser seletivo, então, nos nossos dias, é saber comprometer somente com as coisas que você vai poder levar com você para a eternidade, que vai ter algum sentido. Esses dias difíceis estão ensinando a gente, a você e a mim, a sermos seletivos com aquilo que nos comprometemos, com aquilo que fazemos. Preste atenção. As pessoas que eu estou chamando aqui, não faça nada sem um propósito, porque vai custar caro. Você vai perder. O que é? Volto a repetir essa história. A pessoa está no caixão e o amigo pergunta, quanto ele deixou? E o amigo responde, tudo. Ele não pode levar nada. O que você pode levar com você para a eternidade? Quarto, os primeiros passos na nossa vida espiritual não são tudo. Preste atenção nisso. Os primeiros passos não são tudo. Nós precisamos tomar cuidado com o meio do caminho. O povo de Israel deu os primeiros passos. Me acompanhe nisso. E eles estavam indo em rumo à terra maravilhosa que Deus tinha planejado para eles. Estava lá, Abraão tinha, há muitos e muitos anos atrás, visto, andado por toda aquela terra. E falou, aqui ainda seu povo virá. E quando eles foram, era um lugar plantado, em que 2 pessoas precisavam carregar um cacho de uva. Então você imagina como era. Tudo organizado, vocês só vão assumir. As pessoas vão sair de lá e vocês vão assumir tudo aquilo estruturado para vocês. Nem construir casas vocês irão. E eles estavam rumo a isso. Mas sabe o que aconteceu? Eles se perderam no caminho. E porque eles se perderam no trajeto, a Bíblia diz que daqueles que saíram do Egito, 600 mil homens, nenhum deles entrou. 598 morreram no deserto, se perderam no trajeto. Somente Josué e Caleb entraram. Só apesar deles terem dado os primeiros passos, estarem no caminho, sabe o que aconteceu? O coração, a Bíblia diz que o coração deles permaneceu no Egito, apesar de estar no trajeto. Jesus diz no 30 e 31 que naquele dia, e a gente deve viver todos os dias dessa forma, ele diz, como no Titanic afundando, você corre, deixa tudo para trás, tudo aquilo que você considera que será um empecilho para salvar a sua vida. Então, o que você e eu devemos olhar aqui na nossa vida é tudo aquilo que eu não vou levar, tudo aquilo que não tem nenhum sentido no céu, por que é que eu estou carregando comigo? Jesus está falando 32 e 33, dizendo, quem está no telhado não desce, todo aquele deixa tudo para lá e depois, e ele está falando da mulher de Ló, lembra dela? Olha o que Gênesis 19, 26, lá quando aconteceu. Há 2.200 anos antes de Jesus.
Diz assim o versículo 26, mas a mulher de Ló, vamos ler comigo? Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, de exemplo para todos nós. Olhem, lembrem disto. Ela olhou para trás, se tornou uma estátua de sal, como a cidade era sal, se tornou sal. Ela havia dado os primeiros passos. Quem sabe como eu e você. Diz, o corpo já estava fora. Tá? O corpo já estava fora de Sodoma. Mas o que é que não estava fora? O coração ficou lá. O coração ficou lá. E Jesus está dizendo disso. Nós damos nossos primeiros passos na caminhada com Jesus. Estamos aqui na caminhada com Jesus. Estamos fazendo tudo que tem que fazer. Mas o nosso coração continua lá. O corpo está, mas o coração não. Quem sabe você está assim aqui agora? Seu corpo está aqui. Mas seu coração. Jesus está dizendo para você, você já deu os primeiros passos na minha direção. Ele está falando agora com você. Mas como está o seu coração nessa caminhada? Onde está o seu coração nesse momento? Onde fica o seu coração todos os dias? Por último, não subestime o poder do menor número. Eu não fiz em sequência, eu tentei ir na sequência, mas isso aqui está totalmente fora da sequência, porque eu quis encerrar com isso. Esse é o versículo 29. Não subestime o poder do menor número. Você precisa crer no poder infinito que tem a sua oração e a sua vida comprometida com Deus sobre as pessoas. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O poder infinito que tem a sua oração e a sua vida comprometida com Deus sobre as pessoas. Nós temos aprendido aqui que será um dia como outro, qualquer. A humanidade vai estar fazendo, vai levantar todos os dias, tomar o seu banho, tomar o seu café, ler o seu jornal, ir para o trabalho, fazer tudo o que faz todos os dias, ele diz. Normal. Pessoas ocupadas com a sua sobrevivência, esquecendo da vida transcendente, do Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que nos criou, que tem um propósito e um projeto. Jesus usa os dois exemplos, o exemplo de Noé e a destruição, e também o exemplo do dilúvio, né? E Sodoma e Gomorra também a sua destruição. Em ambos os lugares, quando você vê, ele cita uma família apenas. Uma família apenas que permaneceu fiel e comprometida com Deus. E o que me chama a atenção é que Deus não destruiu, preste atenção nisso, Deus não destruiu o justo com o injusto. Quando Satanás vem acusar, e vem na presença de Deus, porque diz que a Bíblia coloca dessa forma, uma assembleia no céu, os anjos vêm relatar as coisas, lá está Satanás, é permitido ele estar na Assembleia de Deus. Não igreja, tá bom? Na Assembleia lá. E ele está lá, ele falou, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu vim de rodear a terra. A pergunta de Deus é assim, você tem visto o meu servo Ló? Jó? Perdão. Você está entendendo? E ele, Deus descreve, ele é temente, ele é obediente, você vê como ele é? Você precisa crer nisto. Ah, mas eu sou pequenininho. Ah, mas a minha família é a menor. Ah, mas eu sou o único crente na minha casa. Você entende? Ah, mas a gente não está podendo ir na igreja esses dias, a gente até queria, mas só podemos nós. Ele diz, não subestime o poder do menor número, porque não é esse o problema. Deus viu o sofrimento. Deus viu o clamor daquele coração. Viu que cada uma daquelas famílias passavam. Como eles sofriam por causa do pecado daquele lugar. E Deus ouviu a oração de um justo. E você lembra, por acaso eu vou destruir, vou fazer alguma coisa sem falar com meu amigo? Ah, irmãos. Dá para entender?
Deus diz assim, eu vou destruir tal lugar, mas eu não vou fazer sem antes conversar com meu amigo. Sabe o que esse amigo Abraão faz? Senhor, se tiver tanto, o Senhor vai destruir? Falei, não, tem mais paciência, mas e se tiver tanto? E ele foi diminuindo o número, diminuindo, até... E Deus ouviu cada uma das coisas que ele falou. A gente precisa entender esse Deus pessoal assim. Não um Deus distante, um Deus presente na nossa vida. Versículo 29 diz assim, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma. E você vai ver também sobre o dia que Noé e a sua família entraram na arca e fechou. Então aí veio o dilúvio. Apenas uma família como sal e luz, numa geração totalmente perversa e corrompida. Sabe qual é a palavra de Deus para o nosso coração? Você e eu não precisamos ver quantos estão com a gente. A gente precisa saber só quem está com a gente. Você ouviu isto? Vou falar mais uma vez. O poder não está em quantos estão com a gente, mas quem está com a gente. Amém? E o que a palavra de Deus diz? Se Deus é por nós, quem será contra? Você e eu precisamos viver as nossas vidas nesses dias. Se Deus é por nós, o que será desse vírus? Amém, irmãos? Se Deus é por nós, o que será da doença? Se Deus é por nós, o que importa o futuro? Se Deus é por nós, o que importa é esse momento que estamos vivendo difícil, seja no casamento, família, financeiro, se estiver vivendo, ele diz, tenha certeza de que Deus está com você. Porque o Deus dos impossíveis, o Todo-Poderoso está com você, então tudo se torna menor, irrelevante, insignificante, quando você tem certeza que Deus está conosco. Mas tem uma outra coisa que Jesus disse e eu quero encerrar com ela. Jesus disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Se você fizer uma reunião na sua empresa no nome de Jesus, todo o poder dos céus e do universo e de Deus estarão naquele lugar. Você não acredita, mas é verdade. Amém? Peça a Deus, me ajuda a crer. Tantas bagunças nas empresas, tantas bagunças nas famílias, tantas bagunças em todos os lugares, porque nós não vivemos essa verdade. Porque nós dividimos a nossa vida, então, pastor sim vive espiritualmente. Não, eu sou um membro, então, tem hora que eu estou vivendo as coisas de Deus, mas quando eu estou lá na minha empresa, no meu negócio, na minha vida, no que eu faço no dia a dia, é minhas coisas. É por isso que as coisas dão errado. É por isso que você vai ver, mesmo que você tenha bastante, vai fugir das suas mãos logo, logo. Porque tudo é de Deus. E se nós queremos viver bem, então nós temos que entender assim, Deus está presente, eu quero a presença dEle, eu quero a direção dEle, a orientação dEle em tudo que faço. Amém? O último dia, será que é ali o meu que está fazendo isso? O último dia é um dia como outro qualquer. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Só tocar na tela. O último dia é um dia como outro qualquer, para todo mundo. Só que Jesus falou isso por causa de você e de mim. E eu queria dizer para você assim, ó, decida levantar todos os dias de joelho na presença de Deus. Você ouviu isso? Decida levantar de joelho. Denzel Washington, que é aquele ator lá de Hollywood, e diz que é o único que é casado, que sério, tem compromisso com Deus lá dentro de Hollywood. E ele fala sobre oração, e ele estava dando um testemunho dizendo assim, todo mundo deveria, como ele faz, ele diz, colocar o sapato debaixo da cama, todos os dias. A gente põe em todos os lugares, tem lugar próprio, põe debaixo da cama. Porque quando você levantar, você vai ter que ajoelhar para pegá-lo. E quando você ajoelhar, você aproveita e lembra, eu não posso vir andar esse dia de pé, se eu não tiver a presença de Deus e a direção de Deus. Então levante de joelho. Amém?
Viva cada dia como se esse dia fosse o último. Como se fosse aquele dia. Por que Jesus está falando do último dia e das consequências, resultados positivos e negativos? Para que você tome cuidado como vive hoje. Eu estou falando do último dia para que cada decisão, cada pensamento, cada intenção, cada projeto que você fizer, investimento que você fizer, você olhe para o último dia e tenha certeza que tudo que você está fazendo seja a luz dele. Vou levar? Posso levar? Não posso, então deixa para lá, deixa eu pegar o que realmente vai fazer diferença. Mas sabe o que eu lamento? Muitos estão ouvindo, mas não estão entendendo o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Peça a Jesus, me dá ouvidos sensíveis à tua voz. Me dá um coração em que quando a sua palavra cai, ela germina, cresce e desenvolve. Mas um coração que está todo comprometido, cai. E é um coração duro. Peça a Jesus isto. Tenha essa certeza. Porque Jesus está dizendo assim, naquele dia, se você viver a sua vida em função do último dia, como se hoje fosse o último dia, e você viver todos os dias do jeito que tem que viver, ele falou, quando você se encontrar comigo, ele diz assim, eu estou tirando de cima de você a cruz que você carregou até aqui. Agora estou convidando você, dizendo, você me honrou diante dos homens, eu vou te honrar diante do meu Pai. Entra, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo e troca essa cruz pela coroa que eu tenho reservado antes de você nascer, antes da fundação do mundo. Isso, aplauda Jesus. É Jesus. Nós estamos sendo chamados e acordados nesse momento para viver uma vida de intimidade com Jesus. De viver o nosso dia em função do último dia. Mas o último dia pode ser porque ele veio ou porque você foi. E parece que a gente está indo muito mais do que ele veio. De um jeito ou outro chegará. O que não pode é pegar você de calça curta naqueles dias. Mas pegar você preparado na presença de Jesus. Podendo ficar de pé. Oh, Jesus, eu estava esperando. Eu sabia. É verdade, o Senhor veio. Era isso que eu queria. Eu tive todos os dias te esperando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que a sua vida diga, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Somente o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. O querer e o realizar vem de Ti. Nem o querer vem de mim, vem de Ti. Eu posso pedir, mas mesmo assim, então, Senhor Jesus, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, muda o nosso coração. O Teu Espírito era isso, é isso. Eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Você não vai conformar com a minha palavra por fora, mas você vai desejar no seu coração a minha palavra. Você vai sentir, porque eu vou viver dentro de você, vou habitar em você. Ensina o nosso coração a viver essa verdade. Ajuda-nos a levantar cada dia, pensando no último dia, para que possamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Cura o nosso coração, Senhor Jesus. Tem misericórdia, nós começamos bem, mas há um perigo que estamos fazendo no trajeto, nessa caminhada. Renova, restaura, reaviva, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Uma boa semana. Deus te abençoe. Deus te abençoe e que você viva a vida de vitória que Ele tem para você. Terminou o primeiro culto, a gente vai começar o segundo daqui a pouco. Se você quiser ficar e nos ajudar, porque nós estamos começando esse culto, tem espaço ainda o segundo. Se alguém quiser ficar por causa das pessoas que virão e orar por elas e ajudar, então fique à vontade e vai nos ajudar a ajudar os irmãos que estão aqui. Deus te abençoe, uma boa semana. Deus te abençoe, uma boa semana.